Olá, você que me ouve, Deus te abençoe. É uma alegria para mim poder mais uma vez meditar com você na palavra de Deus. Eu gostaria de meditar contigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que diz assim: Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O capítulo 15 de 1 aos Coríntios é a mais extensa abordagem da ressurreição na Bíblia. Neste capítulo, o apóstolo Paulo explica tanto a ressurreição de Jesus como a ressurreição dos cristãos prometida nas Escrituras Sagradas. O que estava acontecendo na igreja de Corinto era que parte dos irmãos da igreja tinham dificuldade de aceitar e de compreender a ressurreição dos cristãos e a do próprio Senhor Jesus. Um pouco dessa confusão era resultado de experiências passadas que eles tiveram com as filosofias e religiões pagãs. A doutrina básica de grande parte da filosofia grega antiga ensinava que a ideia de um corpo ressurreto era inadmissível e muito desagradável. Por conta dessas coisas, dessas influências, a igreja de Corinto estava em dúvida. Muitos irmãos ali estavam em dúvida a respeito da ressurreição. E você, tem alguma dúvida sobre a ressurreição de Cristo? Você tem alguma dúvida que quando você partir deste mundo, um dia você irá ressuscitar? Temos que fazer essa pergunta não para as outras pessoas, mas para nós mesmos. O texto que lemos, 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 19, afirma que se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, a vida terrena, somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Se a nossa esperança em Cristo for apenas para esta vida, somos os mais infelizes dentre as pessoas. E a resposta é porque quando a pessoa entende que com a morte encerra a sua existência, estamos afirmando que a morte venceu. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte, é um texto muito conhecido, que diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos e queridas, Jesus Cristo, Ele garante a nossa ressurreição. Jesus Cristo, Ele venceu a morte, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Todo aquele que crê em Cristo tem a garantia e a certeza dada pelo próprio Jesus que um dia ressuscitará. Você tem dúvida sobre a sua ressurreição? Reflita, pense, creia. Se você ainda tem dúvida, creia que através de Jesus Cristo você irá ressuscitar, irá vencer a morte. Sua existência não irá acabar com a morte. Você viverá para sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.